Boa noite a todos e a todas, né? É um privilégio estar com vocês hoje de novo, né? Depois da aula de ontem, que foi bastante, como eu vou dizer, bastante emocionante. E, e hoje, né? Como é o último dia de aula, tá? Eu vou retomar um pouco da onde a gente parou na aula anterior, certo? E agora dentro dessa plataforma aqui e depois que terminar a gente passa para o Meet, certo? E aí a gente abre o debate e começa a fazer um debate mais amplo, né, pessoal? Então, para começar, né, boa noite de novo a todos e a todas, né? É com imensa satisfação que a gente procede aqui a finalização do curso, então. E voltando a tudo que eu falei anteriormente, né, focando na questão de metas abusivas, né, a gente parou em comissões compensadas sobre a rúbrica PLR, tá? Depois foi a finalização da aula passada. Então, eu estava falando dos pressupostos intrínsecos das metas abusivas, certo? Dentro desses pressupostos intrínsecos, a gente tem a questão das comissões disfarçadas de PLR, né? Que é o grande problema, né? A gente debateu isso bastante ontem, né? Então, eu vou passar aqui de uma maneira rápida, só para dizer que a gente falou desse assunto já, né? E já está gravado na aula anterior, né? Que já foi para vocês. Então, esse é um assunto bastante preocupante, né? E aqui, esse processo aqui que eu mostrei para vocês, no caso, é um processo em que não, não, não teve, né, o autor não teve êxito, né? Porque, na realidade, o banco alegou que o PLR ele já está previsto na Lei 10.101, né? E sendo assim, ele também está previsto na CCT, nas ACTs. Então, com certeza, logicamente, a questão das metas individuais e coletivas, com certeza a parte individual depende do trabalhador. Então, isso já é uma coisa tácita, né? O juiz citou mais ou menos um trecho assim. Só que, na realidade, né, não foi explicado nesse processo qual o percentual que corresponde a metas individuais e qual o percentual que corresponde a metas coletivas. Tá? Não foi destrinchado, né? Não foi demonstrado, não foi apurado. E se não for demonstrado e apurado que o percentual superior a 70% equivale a metas individuais e apenas 30% ou menos corresponde a metas coletivas, logicamente o juiz não vai dar ganho de causa. Foi o que aconteceu aqui. Ontem eu até mostrei para vocês ali, né, os percentuais de metas mistas, né? Geralmente é 50% individual, 50% coletiva, outras vezes é 40% individual, 60% coletiva, tá? Então oscila bastante. Mas quando fica uma disparidade muito grande entre meta individual e meta coletiva, aí, como eu disse anteriormente, tem que se frisar que isso é comissão e não é PLR, tá? Porque aí, se for comissão, entra diretamente na verba do trabalhador, certo? Então ele tem que ser majorado, a verba dele é majorada porque existe uma correlação de verbas trabalhistas, tá? Então isso é só para mostrar o que aconteceu ontem. Bom, depois, pessoal, depois disso a gente vai entrar, certo, agora, nos impactos do ritmo de trabalho na saúde dos trabalhadores bancários, tá? Quando eu falo trabalhadores bancários, eu me refiro a trabalhadores de bancos privados e bancos estatais. Aqui é um diagrama do conflito que acontece, né? O que as entidades bancárias elas impõem, né? Elas impõem a exigência, elas exigem, né,
tarefas em paralelo, que o trabalhador bancário realize tarefas em paralelo, tá? Que incrementos supervalorizam as metas, né? Ou seja, são aqueles incrementos que a gente falou já desde o primeiro dia, quando ultrapassa a integralidade da meta, que é 100%, ou seja, passou de 100% da integralidade da meta, às vezes é pedido 150 geralmente, ou mais, né? Chegando até 750, às vezes até 1000%. Então, o incremento aumenta muito. Depois, relação do tempo de realização das tarefas. Então, quer dizer, redução do tempo de realização das tarefas, ou seja, o trabalhador bancário tem que fazer mais tarefas num número menor de tempo, tá? O que é conflitante com a NR17, né? Que a NR17 já postula as questões do meio ambiente do trabalho, do modo de operação, tá? Então isso não pode, a questão do ritmo de trabalho, ela tem que ser levada em consideração, tá? Depois, o que do lado dos trabalhadores, quais são as exigências que são feitas, né? Exigências básicas, né? Que o conjunto de trabalhadores seja, que o conjunto é finito no caso, né? Mas tem que aumentar o número de trabalhadores, certo? Tem que ter uma adequação da quantidade de trabalhadores dentro de uma agência bancária, tá? Então, isso é levado em consideração. Agora, voltando à questão que eu também já frisei antes, não adianta nada colocar 1000 trabalhadores dentro de uma agência bancária e as metas continuarem abusivas. Isso não vai sanar em nada a questão das metas abusivas e do adoecimento mental e físico dos trabalhadores, tá? Então, não é por aí. Depois, outra exigência dos trabalhadores, no caso, tá? Existe um conjunto infinito de tarefas, então se quer a redução desse conjunto infinito de tarefas, tá? Então ela tem que reduzir o número de tarefas, que é muito elevado. Por quê? Porque isso leva a sobrecarga de trabalho, tá? Aliada ao ritmo de trabalho frenético, certo? Então, aumentar o número de trabalhadores, né? E depois reduzir o conjunto infinito de tarefas, certo? Aqui eu coloquei para vocês os aspectos do meio ambiente de trabalho, tá? Aqui nós temos algumas funções ali, tá? Caixa, gerente de relacionamento, gerente de atendimento. Então nós temos o que? O aspecto de risco ergonômico. Nós temos o que? Sobrecarga de trabalho. Nós temos também aqui mobiliário inadequado. Nós temos outras situações causadoras de estresse físicos e psíquicos, tá? Aqui entra os problemas psicológicos, tá? Entram nessas outras situações causadoras de estresse. Depois, problemas fisiológicos. E dentro da sobrecarga, nós temos o que? O ritmo de trabalho intenso. Tá? O ritmo de trabalho, para poder cumprir as metas orçadas da instituição, ele é muito intenso, né? Ele tem que ser muito acelerado, e eu vou mostrar por que para vocês, através de gráficos, né? E depois, exacerbação da carga cognitiva, tá? Então, há uma exigência muito grande da carga cognitiva dos trabalhadores bancários. Ainda em sobrecarga, nós temos trabalho estático e exigência biomecânica. Aqui eu me refiro mais, não só a parte dos gerentes, como também a parte de caixa, né? Que ficam sentados ali quase o tempo todo. Depois, dimensionamento deficitário, aquilo que a gente falou anteriormente, né? A questão do dimensionamento não pode ser deficitário. O número de trabalhadores tem que ser adequado com o número de tarefas que ele realiza, com a quantidade de clientes em carteira que ele atende, isso tudo tem que ser visto. Depois, quanto aos caixas, eu também me refiro à exigência, né? A não existência de pausas. O que tem aqui em relação aos caixas é a existência de pausa legal, a pausa de 15 minutos, mas pausas além disso não tem, né? A Caixa Econômica ela andou fazendo, tá? Inclusive ela tinha feito uma tabela para pausas, né? Então tinha feito a cada 50 minutos tinha pausa de 10,
certo? Fora da pausa legal de 15. Então, isso é uma saída, né? Começou a ser feito, mas depois parou de ser feito, e muitas agências pararam, tá? E a gente até nesse processo Santander, nós colocamos, e no outro processo, nós colocamos também essa questão de aumento do número de pausas, né? Não sendo os 15 minutos de pausa legal. Tá? A cada 50 minutos, 10 minutos de pausa para os trabalhadores caixas, certo? Depois, aqui, em outras situações causadoras de estresse físicos e psíquicos, a gente colocou a exigência de perfil de vendas, né, que é cobrado dos trabalhadores bancários, perfil para venda de produtos e serviços, né? Inclusive eles têm que, as instituições estão cobrando, o Banco do Brasil, né, a Caixa, bancos privados cobram o CPA 10, CPA 20, certo? Então a maioria dos trabalhadores, ou quase todos, já vão ter que ter, já tem, né, esse certificado. Tá? Isso é uma exigência que era para ser só mais para a área de vendas, né? A área de vendas, né, teria que ser somente a área comercial, né? A área operacional era para ficar de fora das vendas de produtos e serviços, tá? Essa era para ser a realidade do mundo do trabalho bancário. Tá? Sobrecarga de trabalho. Aqui eu levantei para vocês aqui, tá? Num trabalho que a gente fez aqui. Esse aqui é apenas em relação a uma agência aqui. Tá? Então nós temos aqui o gerente A, B e C. Tá? Eu tirei os nomes ali, óbvio. Gerente comercial, assistente comercial, agente comercial, gerente de relacionamento empresas, tá? Número de trabalhadores da área comercial. Aqui, aqui está os horários. Esses três gerentes, esse gerente aqui, mais o assistente e o agente comercial, eles atendiam 3.447 clientes ativos. Eles tinham uma carteira de 3.447 clientes ativos. Já o gerente de relacionamento, ele tinha 1.042 clientes ativos. E esse outro aqui, de empresa, ele tinha 436 clientes ativos, tá? A gente fez um levantamento, tá, no estudo, e chegamos ao número médio de clientes para ser atendido por cada gerente dentro da instituição, até mesmo para demonstrar a questão do número de trabalhadores, né, adequado para as agências ali, para não ficar deficitário. E a gente chegou num número ali entre 100 e 150 clientes, tá? Por gerentes na carteira, para não causar um ritmo de trabalho acelerado e também para não causar questões de prejuízo à saúde do trabalhador, né? Prejuízo psicofisiológico. Então, nesse estudo a gente frisou isso. Então, só esse gerente da área comercial aqui, olha o número de clientes que ele atende. Esse outro gerente de relacionamento, 1.042, um só, esse 436. Então, com certeza, ele já extrapolou e deveriam, obviamente, ter mais gerentes aqui, tá? Mas quando eu estou dizendo isso, eu não estou me referindo não só à questão das metas abusivas, estou falando em relação à organização do trabalho, tá? Porque, como eu disse para vocês, não adianta nada colocar 1.000 gerentes dentro de uma agência e a meta continuar sendo abusiva, tá? Daí, os impactos à saúde dos trabalhadores vai continuar acontecendo. Tá? Então, tem que ser uma coisa distinta. Depois nós temos o ritmo de trabalho acelerado. Tá? Aqui, tá, só para demonstrar para vocês, nós fizemos um levantamento um levantamento estatístico através de gráficos box plot, e nós fizemos a métrica do tempo dos trabalhadores em relação à atividade que eles executavam ali na agência. Então nós ficamos quase um mês, né, fazendo isso. Então, era anotado, né, a hora e qual a tarefa que o trabalhador estava executando ali. Tá? Então, nós dividimos por quartil ali e vimos o tempo de execução de cada tarefa. Né?
o grau de capacidade cognitiva de cada tarefa, certo? Então isso para pegarmos indicadores de ritmo de trabalho, né, e de sobrecarga de trabalho, tá? Esse ritmo acelerado, essa sobrecarga de trabalho, ele vai gerar um incremento, ele é gerado pelo incremento sobre as metas, tá? Imagina vocês que a meta, por si só, ela já está superestimada, tá? E ainda tem um incremento sobre as metas de exigência da instituição bancária, que é de, no mínimo, 150% acima da integralidade da meta, tá? Aí volto a frisar a questão de metas abusivas, do conceito de metas abusivas, tá? São metas desproporcionais, tá? Que extrapolam a capacidade psicofisiológica dos trabalhadores, pois elevam a produtividade do nível de normalidade amplamente alcançável. Então quer dizer o que? Eles extrapolam a capacidade psicofisiológica, certo? Para conseguir bater e chegar no incremento sobre a meta orçada. Tá? Nós podemos ver aqui no gráfico, aqui no mês de janeiro, tá? Aqui, em 2012, o produto e seguros, 38,5% de incremento esse gerente bancário conseguiu atingir. Depois, em fevereiro, 125%. Em março, ele conseguiu atingir 152%. Aí, caiu, mês de abril, 70%. Tá? O mês de maio ficou no patamar de 70% também. Depois, o mês de junho, ele não conseguiu fazer nada de seguros, tá? Foi zero. E aí, no mês de julho, 125% foi o incremento dele. Tá? Então, a gente pode ver aqui, depois aumentou para 137%, caiu para 41%, depois aumentou um pouquinho para 88%, tá? E depois foi para 108% e depois caiu para 80% em dezembro. Tá? Então a gente pode ver que ele conseguiu, tá, atingir o nível de incremento que a instituição financeira chama de oportunidade, tá, de 150%, ele conseguiu atingir aqui apenas em março, tá? E depois, aqui só em março, né? Depois ele atingiu acima da integralidade, mas não chegou a 150%. Tá? Aí eu volto a frisar naquilo que eu falei também já anteriormente, a questão da bonificação. Essa bonificação excedente aos 150%, quando ele ultrapassa os 150%, aqui não ocorreu dele ultrapassar, mas quando isso ocorre, dele ultrapassar 150% de incremento, tá? Essa bonificação, quando vem, ela vem apenas numa pontuação mínima. Tá? Se ele ultrapassar, se ele fizer 500% ou mais, ou 300%, tá? Ele só vai ganhar mais 50 pontos em relação ao que ele fez. E o resto ali, geralmente o gerente não vê a cor. Né? Bom, aqui nós temos outro produto também, incremento sobre empréstimos pessoa física. Aí nós vemos aqui, ó, no mês de janeiro, tá? Não tinha nada, não tinha feito nenhum. Depois em fevereiro, 14%, aí depois 150% ele atingiu, não, 150% ele atingiu aqui em março, tá? Caiu para 133% em abril, aí uma queda vertiginosa aqui até junho ele não fez nada também. Depois aumentou 150% em julho, aí se manteve, em setembro caiu também, zero, depois 44%, tá? Então, basta ver que ele, quando ele atinge, em algumas instituições, quando ele atinge, ele chega no patamar, tá, do nível de oportunidade que a instituição exige mínima, né, que é acima da integralidade de 100%, que é 150%. Tá? Mas tem uns que atingem além disso, né, acima disso aí. Então aqui dá para ver que o cara não estava conseguindo nem atingir a meta para o produto, certo? No conjunto de produtos depois ele não conseguia atingir. Aqui, incremento sobre investimentos totais. Aqui também, 96%, 58%, ele só conseguiu aqui atingir agosto, outubro e novembro em 2013. Tá? Então, e a duras penas, né, quando consegue aqui, nesse caso. Tá? Aqui também, ó, 150% de fevereiro a março, depois caiu aqui 61%, aqui não conseguiu atingir nesses meses aqui, atingiu novamente em agosto, né?
com muito sacrifício. Depois, em 2014 aqui, ó 150% em janeiro, depois em março e depois começa a cair aqui e atinge novamente em maio, tá? E vai até junho. Então não existe assim uma média que se mantenha, né, dentro desse atingimento, porque ele atinge em alguns meses, depois ele extrapola a capacidade dele, tanto psicológica como física, e ele não consegue dar vazão ao cumprimento da meta. Aí ele começa a usar, como a gente já via anteriormente, começa a utilizar medicamentos, né? Começa a criar um subterfúgio para ter a possibilidade de conseguir atingir essas metas, tá? Para manter o seu emprego. No caso das instituições privadas aqui. Depois, incremento de investimento total. Aqui, ó, aqui não conseguiu, ó, no máximo 62% ele conseguiu em abril, tá? Esse era aquele caso, tá, do Santander, que os trabalhadores não conseguiam chegar a atingir as metas, tá? Era descaradamente não se conseguia. Tá? Mas tem casos, né, que eles conseguiam e quando conseguiam eles extrapolavam realmente e adoeciam, né? Que é o caso de outras instituições aí, tá? Que acontece muito. Aqui, pessoal, tudo isso acontece, tá? Tudo isso acontece num ambiente de trabalho do setor bancário, tá? Se existisse um ambiente adequado de trabalho, tá? Se a organização do trabalho fosse adequada, se os planos de resultado operacional financeiro fossem adequados à capacidade psicofisiológica dos trabalhadores, tá? As instituições bancárias não precisavam tentar maquiar, tá? Tentar esconder os planos, tá? Como fez o Itaú antes de ontem, né? E como já havia fazido antes, né? Já vem fazendo. Nesse caso aqui, tá? O Santander aqui, ele tentou maquiar o relatório que veio para a conferência. Ele colocou aqui, ó, umas metas zeradas, tá? Ele modificou o peso dos produtos, aqui ficou muito grande, né? Ele modificou o peso, certo? E o que mais que ele fez aqui, ó? E ele colocou aqui a variação, né? Quer dizer, ele não colocou a variação, ele botou variação zerada, tá? Zerou a variação das metas. Isso naquela época que a gente fez ali, até 2017, né? Então, isso aí eu botei mais como um exemplo ali para mostrar para vocês que esse tipo de procedimento, tá? Em relação às metas, os bancos eles não querem abrir, tá? Eles alegam, certo? Eles alegam que é para não anular, né, a questão dos planos em relação à concorrência, tá? Só que isso realmente é uma furada, né? Porque o que aconteceria então se as metas orçadas elas fossem exequíveis, tá? Se fossem exequíveis, o que aconteceria? Agora elas não são, elas são superestimadas, né? São abusivas, tá? Mas se elas fossem exequíveis, o que poderia acontecer? Então, primeiro, não haveria manipulação de dados por parte da instituição financeira, tá? Eles não iam precisar esconder, né, os dados do que eles estão fazendo, não precisariam esconder esses dados. Aqui haveria uma divulgação entre analista de mercado financeiro, acionistas e outros interessados com razoável confiança, tá? Ou seja, os sindicatos, né, as confederações, elas saberiam do plano, né, teriam o plano de resultado operacional da instituição, tá?
descrito ali qual era a meta, o que tem que fazer para atingir a meta, né, com os dados bem claros, como estipula a Lei 10.101, né, que ela aborda o PNR, né? E se a gente for analisar ali, tem que estar tudo bem claro, né? Como, quais são os produtos, qual a quantidade de produto, né? Que vai entrar no PLR, né? Qual a remuneração variável, né? Tem que estar qual o percentual que vai corresponder, né? O que eu digo para vocês, a questão do PLR, qual o percentual que vai responder o que é a meta coletiva, o que é a meta individual, né? Qual o percentual das duas ali, né? Por isso que eu friso a questão da CCT, das ACTs, né? Conterem ali bem especificado o que corresponde a cada coisa, né? Porque se não tiver ali claro, não dá para reclamar depois, né? Outra coisa, não haveria comprometimento exagerado dos trabalhadores bancários para o atingimento de metas, né? Ou seja, o trabalhador não precisava dar todo o seu esforço, toda a sua capacidade, tá, para conseguir atingir aquela meta. Ele não ia se exaurir, né, a sua capacidade plena, tá? Ele não ia adoecer, obviamente, né, se as metas fossem execuíveis. Haveria um clima de atitudes positivas nas instituições bancárias, certo? Seria bom trabalhar nesse setor. Haveria o restabelecimento da ética profissional, né? A questão que a gente comentou ontem bastante em relação ao trabalhador para conseguir atingir a meta, ele tem que se utilizar de artifícios que vão contra a ética desse trabalhador, né? Haveria também uma redução significativa do número de adoecimentos bancários, foi o que eu falei anteriormente, né? O bancário não ia ter tanto afastamento, né, de bancário por doenças psicológicas e por doenças físicas, né? Então seria um mundo basicamente equilibrado, né? Justamente o que não é. Acontece agora, tudo que eu coloquei ali, acontece tudo ao inverso, né? Tudo ao contrário, infelizmente, certo? Então, pessoal, qual seria a proposta, né? A proposta para mudar todo esse arcabouço de, digamos assim, desses tijolinhos, né, de boas intenções que pavimentam o inferno, né? Porque na realidade é isso que acontece, né? É um conjunto de boas intenções que pavimentam o inferno. Infelizmente, hoje a realidade do bancário é essa, tá? Hoje e há décadas atrás a realidade é essa aí, né? Então, qual seria a proposta que a união, né, das forças de todos os bancários aí poderia fazer, né? Se eu perguntasse para vocês hoje assim, ó, tem algum levantamento, alguma verificação das condições ambientais do trabalho presencial em home office hoje, né, do que está acontecendo na pandemia? Eu não sei, acredito eu que tenha, né? Mas isso é de suma importância, né? É aquilo também que a gente estava conversando ontem, né, da questão de ter dados, né, de ter um banco de dados metafísicos e um banco de dados bastante robusto, né, para poder formar provas para dar convencimento para mudar esse jogo, né, dar convencimento para o judiciário para mudar esse jogo, né. Então, isso só se consegue observando a forma de organização do trabalho no que se refere aos impactos à saúde e à dinâmica e fluxos de trabalho, né, com o objetivo de contribuir para a redução dos índices de adoecimentos. Então, isso, né, essa mobilização, porque a gente viu, né, agora nesse curso, né, eu acredito que vocês já também sabem, com certeza, né, pelo trabalho que vocês vêm executando aí, que tem como aferir toda essa parte aí, inclusive de metas,
né? Que essas coisas são tangíveis, mas são mensuráveis, né? Que isso pode ser abordado, mas tem que ser abordado de uma maneira que tenha uma comprovação, né? Uma comprovação científica do que está acontecendo ali, né? Uma comprovação real, né? Porque o que acontece hoje no mundo do trabalho, principalmente do setor bancário ali, né? O trabalho prescrito não é o mesmo trabalho real, né? O que está prescrito ali não é o trabalho real que o bancário executa. Ele executa muito mais que aquilo, né? Ele executa de uma forma em que não existe uma clareza, tá, do recurso que é dado para esse bancário para ele conseguir atingir aquela meta. Ele muitas vezes, na maioria dos casos, ele só se interessa em bater a meta, ele só enxerga ali, ó, tem que bater tantos milhões, tantos mil, tantos milhões esse mês, tá? E aí baixar a cabeça e fazer de tudo para conseguir, né? Aí o adoecimento, com certeza, a médio a longo prazo ele vem, né? Então, dentro dessa conjectura que eu falei para vocês, tá? Eu também passei hoje no grupo para vocês, eu vou abrir daqui a pouco para o debate, para a gente começar a conversar, porque ontem o debate se estendeu bastante, né? Então hoje eu digo assim, ó, vou fazer a finalização, né? E vou abrir para o debate mais cedo ali, para a gente poder discutir bem aqui. Mas nesses trabalhos que eu fiz aí, tá, no setor bancário e também em outros setores aí, a Elisa, né, que é psicóloga, também é perita judicial, a gente fez um trabalho contra o setor elétrico, tá? Quando eu faço trabalho, geralmente é contra alguma coisa, geralmente é contra o setor elétrico, contra os hospitais, o HGCR, o Hospital de Caridade, contra deles, mas a favor do trabalhador, com certeza. E depois, contra as instituições bancárias e a favor dos trabalhadores bancários, né? E por que eu digo contra? Contra não é porque eu tenho um posicionamento contra essas instituições, eu tenho um posicionamento contra o jeito em que elas organizam o trabalho, né? Contra o jeito que elas tratam os trabalhadores. E isso eu não estou dizendo que, eu acho que eu vou ser contra porque eu acho que é, porque o fulano me falou. Não, eu sou contra porque eu entrei lá dentro, porque eu apurei os dados, né? Porque eu fiz auditoria dentro dessas instituições aí e também fora delas, né? Então, eu digo isso com conhecimento de causa. Tá? Então, dentro dessas atuações aí, a gente fez um conjunto de operações em que a gente misturava a questão de organização do trabalho, da administração, da economia, a estatística, né? A gente utilizava os fatores técnicos, ela utilizou os questionários técnicos da psicologia, né? Eu utilizei econometria, regressão múltipla, e a gente conseguiu fazer, como aquele trabalho que eu enviei para vocês aí, a questão dos níveis de estresse por metas, né? Da variação de metas por níveis de estresse, né? E também a gente fez outros trabalhos em vários setores aí. Então, esse curso aqui eu estou falando na questão do PLR, que é uma questão bem importante, bastante preocupante, e que ela está ligada diretamente às metas, né, e principalmente às metas abusivas, né, porque isso é uma perda de direitos do trabalhador, certo? E aqui também ela fala nas questões dos impactos à saúde dos trabalhadores, de acordo com a organização do trabalho bancário. Então, a gente vai entrar na questão da organização do trabalho bancário também. Tá? Então, eu passei para vocês aí, tá? Depois, por qualquer interesse, vocês falem alguma coisa aí. Mas é um curso que complementa a questão de metas, certo?
porque esse primeiro curso ele foi para delimitar o que é uma meta abusiva, né? O que é, qual é o conceito de uma meta abusiva, o que é uma meta abusiva, tem que acontecer o que, né, para ser uma meta abusiva? O trabalhador ele não tem que alcançar a meta durante um período de tempo para ser abusivo? Não, não é só isso. Isso também, mas não é só isso, tá? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir agora para a gente começar o debate aí, tá? E só antes eu queria também dizer o seguinte, né? Que esse levantamento todo que foi feito que foram feitos nesses trabalhos aí, tá? Eles passaram por análise de dados, levantamento, análise de dados, tá? Todos os dados eles foram avaliados, né? Os outliers foram colocados de fora das amostras, tá? Nós conseguimos mapear quais eram as regiões em que as metas eram abusivas, tá? Nós conseguimos marcar qual era o nível de metas que estava causando estresse, certo? E quanto se deveria reduzir as metas para não gerar estresse, não gerar adoecimento nos trabalhadores, certo? Então foi uma coisa bem direcionada na questão que, ao meu ver, é a principal, meta abusiva, tá? Se não tivesse meta abusiva também, já falei antes, já falei no início do curso, se não tivesse a meta abusiva, esses conflitos todos, esses adoecimentos todos que acontecem hoje em dia não aconteceriam, tá? Então agora vamos migrar para a gente começar lá no Meet, tá? Vou dar um tempinho para vocês aí, já vamos. Tá? Eu vou mandar o link agora na descrição, tá? Para vocês entrarem ali. Aqui no chat, tá? Eu vou colocar para vocês entrarem. Vou botar o link aqui. É só conteúdo. Pessoal, estou encerrando a transmissão agora do YouTube, tá? E vamos migrar pro Meet, tá? O link já está aí para vocês, tá? É só entrar ali. Aguardo vocês, então.